Olá, sou Viviane Cristino, professora de Ciências da SME. Hoje estudaremos juntos sobre atmosfera e pressão atmosférica. A atmosfera é a camada de gases que envolvem a Terra. Sem a atmosfera, a Terra seria uma bola de gelo sem vida, com uma temperatura média de menos 50 graus Celsius. Ela funciona como um escudo protetor contra os raios cósmicos, partículas espaciais, alguns raios solares, entre outras coisas. O fato mais interessante é que a espessura aproximada da atmosfera é de 1000 quilômetros. A gente falando assim até parece muita coisa. Só que se compararmos a Terra com uma bola de futebol, essa espessura seria em torno de 1 a 1,5 centímetro. Os cientistas dividiram a atmosfera em camadas relacionadas às suas características. São elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada em contato com a superfície terrestre, ou seja, onde nós estamos. Ela vai até 15 quilômetros de altitude e é nela que acontecem os fenômenos atmosféricos, como chuvas, ventos, relâmpagos, aonde voam os aviões. Podemos destacar ainda que nela o ar possui uma maior quantidade de moléculas de gases e quanto mais nos afastamos da superfície terrestre, mais o ar fica rarefeito, ou seja, fica com uma menor quantidade de moléculas de gases. É nessa região que podemos perceber a diferença da pressão atmosférica, também conhecida como pressão barométrica, que é a força exercida pela coluna de ar atmosférico sobre nós. Em outras palavras, a pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. Não percebemos, pois já estamos acostumados, mas também temos a nossa pressão interna que acaba equilibrando essa diferença de pressão. Essa pressão pode mudar de acordo com a variação da altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. E, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar sobre a superfície. Quanto maior for a altitude, menor será o módulo de pressão atmosférica, já que em regiões mais altas, o ar torna-se rarefeito em decorrência de menor densidade. Percebemos essa diferença de pressão quando, por exemplo, subimos uma serra e utilizamos um avião. Ocorre uma diferença de pressão de forma que sentimos nos nossos ouvidos. Quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais elevado estiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. Isso ocorre porque a força da gravidade mantém a maior parte do ar próxima à superfície, o que explica o fato de grandes cadeias de montanhas apresentarem um ambiente mais rarefeito. Podemos visualizar melhor esse efeito no seguinte experimento. Eu trouxe aqui um experimento bem simples para a gente poder entender como funciona a pressão atmosférica nas diferentes altitudes. Nós temos aqui representado, nessa região, a gente está representando como se fosse a região de montanhas, né? Uma altitude alta, uma alta altitude. Nessa região seria a região da cidade e mais aqui embaixo seria a região nível mar, certo? Uma altitude do nível do mar, tá certo? Vamos observar onde a pressão será maior. Observem que a nível da montanha, a pressão atmosférica ela é bem menor. No nível da cidade, a altitude tem uma pressão mediana e a nível mar a pressão é bem maior. Então, podemos perceber que dependendo da altitude, a pressão vai ser menor em altas altitudes e a pressão é maior em baixas altitudes. Eu falei que em altas altitudes o ar fica rarefeito. Você sabe o que é isso? Então, podemos perceber quando, por exemplo, subimos em uma montanha, no início a gente consegue respirar facilmente, normalmente, mas conforme vamos alcançando elevadas altitudes, percebemos que precisamos dar
mais pausas, para respirar mais profundamente. Isso acontece porque a nível do mar, nós temos mais moléculas disponíveis para respirarmos. E conforme subimos de altitude, esse ar fica mais rarefeito, ou seja, diminui a quantidade de moléculas disponíveis para a nossa respiração. Como falamos, a atmosfera é o conjunto de gases que envolvem a Terra. Esses gases, na troposfera, podemos medir uma média de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, como o dióxido de carbono, os gases conhecidos como gases nobres, o argônio, neônio, hélio, xenônio, entre outros, além do vapor de água. O gás oxigênio é o gás que utilizamos na nossa respiração. Praticamente todos os seres vivos, a maioria deles, utilizam esse gás para sua respiração. Quando inspiramos, capturamos o oxigênio e ele é transportado pelo sangue para todas as células do nosso corpo. Isso é importante porque ele vai participar da produção de energia nas nossas células. Isso mesmo. Ele, junto com a glicose, que foi capturada na nossa alimentação, será utilizado como reagente para produção de energia na organela mitocôndria, no interior das nossas células. Lá, esse oxigênio combinado com a glicose formará então energia, gás carbônico e água. Esse gás carbônico que foi liberado nessa reação química, na produção de energia, será eliminado na expiração. Então, por isso que dizemos que inspiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico. Esse dióxido de carbono ou gás carbônico, ele vai ser então eliminado na nossa respiração e vai seguir para a atmosfera. Na atmosfera, ele pode ser utilizado então pelas plantas que capturam ele e utilizam ele no processo delas de produção do próprio alimento, na fotossíntese, e que é a formação do seu próprio alimento através da luz solar. Então, as plantas utilizam a luz do sol e o gás carbônico nesse processo de produção do seu próprio alimento. O gás carbônico, ele também pode seguir, permanecer na atmosfera e junto com outros gases, como o gás metano e outros, eles fazem um conjunto que formam a camada que a gente conhece como efeito estufa, né? Esse fenômeno permite com que a Terra se mantenha aquecida mesmo no período em que o Sol não está diretamente incidindo a sua luz na Terra. Sem esse efeito estufa, a Terra ficaria em torno de menos 18 graus negativos e isso não seria nada bom para a gente. O efeito estufa a gente pode comparar aquelas plantações em que as pessoas constroem aquelas casas transparentes, né? Geralmente é de vidro ou um outro material transparente que permite a entrada da luz solar e aquela temperatura ali da estufa geralmente é mais quentinha do que o lado externo. E é exatamente isso que o efeito estufa faz na Terra, com a Terra, e mantém então a Terra aquecida. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas veem o fenômeno do efeito estufa como uma coisa ruim, quando na verdade não é, né? Não é assim. O efeito estufa é uma coisa boa. E isso acontece porque nos grandes centros urbanos nós temos uma grande quantidade de queima de combustíveis fósseis, por exemplo, como o uso da gasolina, indústrias. E o que acontece? Ocorre um aumento do gás carbônico que fica ali na atmosfera e com isso acaba levando a um aumento desse efeito estufa. Então levando a um aumento também da temperatura da Terra. E aí ocorre o que a gente chama de aquecimento global. A camada seguinte é a estratosfera, que ela vai de 15 km até 50 km de altitude. Essa camada ela é muito utilizada pelas vias aéreas para os grandes aviões, porque nessa região ela não sofre tanta influência dos fenômenos meteorológicos. E ainda assim também há uma menor quantidade de vapor de água, né? A umidade dela é menor, a concentração de oxigênio é mais baixa.
É nessa camada que a gente encontra a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos na Terra, pois ela evita a entrada direta da luz solar, dos raios UVB e UVC do Sol. Então ela permite a entrada dos raios UVA, uma pequena parte dos raios UVB e nada dos raios UVC, que são emitidos pelo Sol. Então, esses outros dois raios, o UVB, ele leva a graves queimaduras na nossa pele, e o UVC levaria danos direto na nossa pele, causaria câncer de forma direta, se acontecesse incidência direta desse raio na nossa pele. Então, o gás ozônio, ele é muito, muito importante para a nossa sobrevivência. E o que acontece é que a utilização hoje de alguns elementos, como o clorofluorcarboneto, né, o conhecido como CFC, pra gente aqui ele não é deletério, não é tóxico, porém quando ele sobe na atmosfera e chega então até a região da estratosfera, ele reage com o ozônio, desfazendo essas moléculas. Acontece o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, graças a um protocolo de Montreal, um tratado internacional, assinado em 1987, e ali ele estabelecia algumas práticas para reduzir ou até extinguir o uso do CFC e outros poluentes, né, que destruíam a camada de ozônio. Vale lembrar que na troposfera o ozônio ele é tóxico para os seres vivos. Porém, na estratosfera, ele é um aliado para nossa proteção. A próxima camada é a mesosfera, e ela vai então de 50 km até 80 km de altitude. É a camada mediana, né? Meso, meio. Sua temperatura é muito baixa, chegando a 100 graus Celsius negativos. É nela que observamos as conhecidas estrelas cadentes, que são meteoros que se incendeiam quando entram em contato com os gases da atmosfera. E porque essa camada de gases apresenta uma grande resistência, permitindo esse efeito. A próxima camada, a termosfera, ela vai de 80 km até 600 km de altitude. A termosfera é muito quente. É nessa camada que nós percebemos uma região conhecida como ionosfera. Leva esse nome pois ela tem muitos íons e eles utilizam essa camada para a propagação das ondas de rádio. É na termosfera também que observamos as auroras boreais ao norte e austrais no sul. Que é o resultado da colisão dos gases com as partículas vindas do Sol. Nessa região, o ar é bem rarefeito. A última camada, a exosfera, ela começa a partir dos 600 km de altitude e até o final da atmosfera. Ela é o limite, né, entre a atmosfera e o espaço intergaláctico. Geralmente é nessa região onde estão posicionados os satélites artificiais, também telescópios e estações espaciais. Nessa região, a gravidade já não está presente, ou seja, não tem aquela força da Terra exercendo, né, sobre a matéria ali, e ela predomina, né, nela os gases hélio e hidrogênio, que são os principais compostos presentes no Sol. Como desafio dessa aula, eu peço a vocês que tirem um dia para fazer uma trilha, uma caminhada de subida e observem o que acontece com a sua respiração ao longo dessa subida. Perceba que no início respirar é fácil e tranquilo, né? E conforme você vai alcançando altas altitudes, essa respiração ela fica mais ofegante e você precisa ter mais atenção a ela. Vamos de resumo? Nessa aula, conhecemos a atmosfera e as suas camadas, os principais gases que a compõem, percebemos a pressão atmosfera atuando diretamente no nosso dia a dia, vimos a importância do efeito estufa para a manutenção da temperatura da Terra e também a importância da camada de ozônio na proteção da Terra contra os raios ultravioletas do Sol. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!